aquele evento provavelmente vai modular todos os outros relacionamentos que você tem. Então, da próxima vez, talvez você não se abra mais. Muitas vezes, a pessoa que sofreu uma traição muito forte e teve uma quebra de confiança muito agressiva, pode ficar com uma coisa parecida com PTSD. É um trauma. Fica com trauma. Então, a pessoa desenvolve uma crença que a gente chama de crença de desamor. Ela começa a achar que não é amada, que nunca vai conseguir ninguém, que ela não é uma pessoa legal. Aí, no trabalho, já cai a produtividade. Se a gente parar pra pensar, quando essa área da vida, por exemplo, tá mal, né? O relacionamento não tá bem, ou ele tá passando por um término, todas essas outras áreas que você falou da produtividade, tudo isso acaba se abalando. Perfeito, perfeito. Principalmente no início, né? Eu costumo dizer pra galera, o ser humano, ele é um ser sociável. Então, os mamíferos, em geral, eles convivem em sociedade. O ser humano convive muito em sociedade. Outros primatas convivem muito em sociedade. Então, a gente, primeiro de tudo, a gente gosta, o nosso cérebro ele foi selecionado pela nossa história para recompensar viver em grupos. Não necessariamente em grupos muito grandes, não precisa ser grupos enormes, mas principalmente em grupos onde a gente se sinta acolhido. Dentro desses grupos específicos que a gente convive, pode ser de qualquer grupo, pode ser uma religião, pode ser uma família, pode ser um time de futebol, pode ser um trabalho, pode ser um grupo de amigos específico, pode ser o clube de não sei o quê, o clube do livro, etc. A gente também tem uma predileção por formar casais. Então, aí existe também, a gente pode falar depois, se você quiser, sobre a questão de monogamia e poligamia dentro do ser humano. Isso é um tema bastante diferente, acho que é pouco abordado. Acho que nunca vi ninguém falar tanto sobre isso, sobre a neurociência da monogamia e da poligamia. Mas existem algumas pessoas, por exemplo, que são muito mais propensas a formar casais. E existe todo um arcabouço neurobiológico, isto é, de funcionamento de cérebro, que justifica a existência de uma relação. E inclusive, muitas vezes, pode explicar, inclusive, por que tem pessoas que permanecem em uma relação, mesmo aquela relação machucando ela. Então, já vou pegar na ferida principal dos meus brothers, que muitos passam pelo fim de um relacionamento, aí estão se questionando, estão sofrendo, não entendem por que acabou, estão tentando se redescobrir, né? Tipo, viveram tanto tempo com uma pessoa, a gente vai falar bastante disso. E aí tem muito cara que fala, agora eu não vou mais me relacionar, vou me fechar pro mundo, e acho que é pra eu ficar sozinho mesmo. E na verdade essa não é a natureza, a nossa natureza. Assim, é muito difícil você não se relacionar, você precisa se relacionar. Talvez a pessoa queira dizer ali no momento que não quer ter outra relação amorosa porque ela acabou de sofrer uma dor muito grande, né? Que é aquela perda, e dependendo de como for, se foi uma rejeição, alguma coisa assim, uma quebra de confiança, aquilo vai realmente causar uma cicatriz. Agora, eu vejo quando a pessoa termina um namoro e fala assim, eu nunca mais vou me relacionar, eu não quero mais ter relações afetivas com outro ser humano, no sentido de relacionamento, né? É exatamente a mesma coisa daquela pessoa que toma um porre e tá de ressaca e fala que não vai beber mais. Passou 2 dias, curou a ressaca, já quer de novo. No caso do relacionamento, vai dar um tempo, vai lavar aquilo ali e eventualmente a pessoa começa a se interessar por outras coisas. Olha só que interessante. Pensa assim, quando o seu cérebro, quando você entra numa determinado tipo de relação, ou numa empresa, qualquer novo contexto que você insere o seu cérebro para você operar ali naquele lugar, seja um relacionamento, um trabalho, qualquer coisa, você desenha automaticamente uma expectativa sobre aquilo. A gente chama isso de predição de recompensa. Então, por exemplo, se você for pedir uma pizza no iFood, você vai predizer a recompensa que aquela pizza vai trazer para você. O que significa isso? Você vai olhar a foto da pizza, você vai emitir um julgamento. Isso é importante as pessoas saberem. Todo mundo é preconceituoso, tá? Não no sentido necessariamente racial ou qualquer outra coisa. Mas a gente emite um preconceito frente a uma situação. E isso, inclusive, ele existe porque ele é muitas vezes adaptativo. Se você se perder no Marrocos hoje ou na Índia, num lugar que você não fala a língua, você provavelmente vai procurar alguém com uniforme, porque você vai ter um preconceito que aquela pessoa é um policial, que aquela pessoa é um enfermeiro, que é um bombeiro, e ele vai te ajudar. Você tá sendo preconceituosa, você tá tendo um preconceito frente àquilo. É que eu acho que o preconceito ficou muito atrelado a alguma coisa ruim. Mas na verdade tem o preconceito que também é a expectativa. Pensa na palavra, é um preconceito. Você tem um preconceito de uma situação que você não conhece ainda. Eu tenho um preconceito sobre essa xícara, que ela é uma xícara e vai ser usada para tomar água ou café.
Quando você entra no relacionamento, você emite uma expectativa do que vai ser aquilo, pautada no quanto você conhece a pessoa, pautada no quanto você conhece de como você faz uma pequena projeção pro futuro. Bom, essa pessoa treina, ela come bem, ela trabalha, logo eu vou entrar nesse relacionamento, eu vou conseguir continuar treinando, trabalhando, fazendo dieta, porque essa pessoa também faz. Você cria um ideal do que vai acontecer pra frente. E existem alguns neurotransmissores que criam isso, diversos no cérebro. Então você, assim como quando você pede uma pizza, você olhou ali a pizza, pô, bonita, um lugar um pouco mais gourmet, pizza um pouquinho mais cara, vem em cima de uma madeira com uma foto bonita e umas calabresas lustrosas e não sei o que e tal, bem bonito, e tem várias avaliações, nota 4.9 e tal. Alguém te indicou, cara, você criou uma representação de como vai ser a experiência de comer a pizza. Aí chega uma pizza fria, atrasa, não tá gostosa, isso a gente chama de quebra de predição de recompensa. Então você criou um cenário ideal. Vocês já vão entender o porquê que eu tô falando tudo isso, tá, pessoal? As minhas explicações às vezes demoram um pouquinho. Me desculpa por esse... Por favor, faça Você todas. cria um cenário ideal e você eventualmente vai viver aquele cenário. Se você colocou a expectativa muito alta e o que vir é menor que a sua expectativa, esse delta entre o que você esperava que acontecesse e o que de fato aconteceu, a gente chama de frustração. Exato. No cérebro, a frustração, ela é a inibição de alguns determinados neurotransmissores, que são substâncias químicas do seu cérebro. Então, era pra estar. É tipo assim, cara, eu tô esperando aquela pizza, porra, tô com fome, não sei o que, aí do nada vem uma pizza ruim e você fala, meu Deus, cara, eu esperei até domingo pra comer a pizza não sei o que, e foi ruim a pizza. Você se frustrou. Qual que é o problema aqui? No quesito relacionamento, quando você tem uma traição, por exemplo, acontece a mesma coisa num nível maior. Você criou uma expectativa que você poderia confiar naquela pessoa, ou que você poderia colocar a sua vida e se abrir às suas emoções, e muitas vezes você abre coisas sensíveis que é para você, o que dá mais valência emocional para aquele relacionamento. Quanto mais íntima você é dela, teoricamente mais vai doer se ela quebrar sua confiança, porque você confiou nela bastante ao ponto de se abrir para ela. Com certeza. Maior vai ser esse delta. Então você esperava que fosse isso e foi muito pequeno, porque a pessoa te traiu sua confiança, falou de você para outras pessoas, vazou nude, sei lá o que. Ocorre uma inibição tão grande de algumas substâncias no seu cérebro, de algumas áreas, que você sente uma frustração tamanha ao ponto de eventualmente você chegar momentaneamente à conclusão que você não vai mais se relacionar. Só que conforme você vai trabalhando isso, falando com outras pessoas e o tempo passa, você acaba reformulando muitas vezes aquilo, porém, isso é importante para as pessoas entenderem, aquele evento provavelmente vai modular todos os outros relacionamentos que você tem. Então, da próxima vez, talvez você não se abra mais. Ou pelo menos não se abra tanto para a próxima pessoa. Exatamente. É por isso que eu falo tanto, né? Depois de um término, precisa existir um processo da pessoa entender o que ela viveu, não simplesmente sair. Porque assim, tem esse cara que fala que não vai mais se relacionar, que se fecha pro mundo, e tem o cara que ele acha que ele vai seguir os conselhos que as pessoas falam aí fora, que é tipo, passa o rodo, sai pegando geral, um amor cura o outro e tá tudo certo. E aí ele quebra só mais a cara e fica pior. Mas o ponto específico, Eslen, é essa coisa do tipo, existem muitos homens hoje que se fecham de uma maneira de falar assim, não, eu não vou dar profundidade mais. E isso, a longo prazo, também pode fazer mal. Porque, ao mesmo tempo, como você falou, no início da relação, ativam neurotransmissores positivos, então os hormônios que a gente já sabe que fazem bem pro nosso corpo e tal. Se o cara ele não se permite entrar em profundidade numa nova relação, ele também não vai experienciar isso. E eu acho que o problema é que você acaba ficando... É que tem que pensar assim... Sempre a forma que você se comporta e encara as coisas da vida, conforme você vai fazendo e fazendo aquilo, o seu cérebro, ele é como se fosse o cérebro de massinha de modelar. Você consegue mexer nele. Isso a gente chama de plasticidade cerebral. O que significa isso? O seu cérebro, ele se molda à luz das experiências que você tem. Tem um estudo que foi feito em Londres, só para vocês terem noção, e aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Foi feito em Londres com taxistas. Lá eles têm que decorar uma série de ruas para passar no exame para ser taxista. Os caras olharam o cérebro dos taxistas antes e depois de estudar para a prova, e eles perceberam que aqueles que foram aprovados na prova tiveram um aumento físico mesmo, numa região chamada hipocampo, que é uma região envolvida com armazenamento de memória. Ou seja, você estudar com foco, com atenção, aumentou, claro que não é um aumento significativo
do ponto de vista de visão, né? Mas na na ressonância magnética funcional você vê que teve um aumento das células ali. A região envolvida com memória. Então, o que significa isso? Quando você estimula o seu cérebro, por exemplo, um músico vai ter uma complexidade de células no córtex auditivo maior do que uma pessoa que não é música. Um skatista no cerebelo ou em regiões envolvidas com propriocepção, que é você saber onde está o seu corpo relacionado ao ambiente. Então, o que as pessoas têm que entender? A forma que você se comporta, ela muda o seu cérebro, que muda a forma que você se comporta. Então, se você é uma pessoa fechada, amargurada, inibida, introvertida, e você não, isso te traz algum tipo de prejuízo, e você não tenta uma intervenção externa para alguém ajudar você a mudar isso, a tendência é que cada vez você fique mais dessa forma. É por isso que pessoas que você pega que abriram um quadro depressivo, ou com ansiedade ou depressão, aliás, a galera que tá ouvindo isso é um público muito masculino, né, que muitas vezes tem uma resistência de procurar ajuda terapêutica e tal. Quanto antes você intervir, melhor é. Por quê? Porque um cérebro ansioso e um cérebro deprimido, ele fica com o tempo muito bom em ser ansioso e ser deprimido. É mais ou menos assim, imagina que você começa a fazer malabarismo. Se você ficar 10 anos fazendo malabarismo, você vai ficar excelente em fazer malabarismo, porque o seu cérebro vai treinar aquilo. Ansiedade e depressão é igual. Pega uma pessoa com 20 anos de depressão não tratada. Muito difícil. Pode existir uma melhora, mas, cara, você precisa entrar com medicamento, terapia 2 vezes por semana, uma intervenção interdisciplinar fortíssima. Pega uma pessoa que abriu um quadro depressivo há 3 meses. Só terapia muitas vezes resolve. Porque o cérebro ainda não modulou pro lado da depressão. Quanto mais ansioso, mais deprimido você fica, melhor o seu cérebro fica em ficar ansioso e deprimido. Mesma coisa com comportamentos disfuncionais. Quanto mais agressivo você for, mais você vai ficar bom em ser agressivo. Quanto mais irritado você for, mais você vai ficar. Quanto mais você tiver comportamentos de traição, a tendência é que você aumente aquilo, a não ser que aquilo gere um problema pra você. Então o pessoal, eles têm que entender que o seu cérebro responde e se molda frente ao que você faz. Então tome muito cuidado a direção que você tá caminhando. Se você tá num relacionamento e muitas vezes que você comentou, você é muito fechado porque te traíram no passado e você não quer se abrir, ou você tem uma dificuldade emocional em ter uma intimidade com a outra pessoa devido a um medo que você tem pelo trauma que você passou, cara, se é uma pessoa que tá ao seu lado, não te deu motivo pra tal. Porque aí existe umas coisas assim. Pensa assim, a pessoa se acidentou de carro. Ela fica com o que a gente chama de PTSD, transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático é o quê? Os caras lá nos Estados Unidos foram pra guerra, voltaram da guerra, e aí agora eles escutam fogos de artifício e congelam e tem uma crise de pânico, porque eles associaram os barulhos dos tiros com o fogo de artifício. Isso é transtorno de estresse pós-traumático. Um gatilho, né? Exato. Muitas vezes a pessoa que sofreu uma traição muito forte e teve uma quebra de confiança muito agressiva de um parceiro ou de uma parceira, pode ficar com uma coisa parecida com PTSD. É um trauma. Fica com trauma. Tá. Então agora aquilo ali, o gato escaldado tem medo de água quente. Ela tem medo de se abrir eventualmente para aquilo. O problema é que foi o que você falou. Com o tempo, a pessoa começa a criar uma rotina onde ela não se abre efetivamente. Aí a outra pessoa muitas vezes enche o saco porque não entende o que tá acontecendo e a pessoa não fala e ninguém entende nada. Aí a pessoa cria um relacionamento ruim e eventualmente a outra pessoa sai fora porque não aguentou. E aí aquilo confirma ainda mais nela que ela é uma pessoa que, putz, ninguém consegue, ninguém me ama. E ela pode acabar gerando o que a gente chama na psicologia cognitiva comportamental de crença. Então a pessoa desenvolve uma crença que a gente chama de crença de desamor. Ela começa a achar que não é amada, que ninguém ama ela, que ela é uma pessoa que nunca vai conseguir ninguém, que ela não é uma pessoa legal. Aí no trabalho já cai a produtividade. Então o pessoal, eu falo isso na internet sempre que eu vou em podcast, o pessoal tem que tomar cuidado com o ambiente que tá criando e com a forma que tá vivendo e interagindo com as coisas, porque o seu cérebro, ele tende a perpetuar aquilo que você tá apresentando para ele, tanto pro lado bom quanto pro precipício. Cara, tem um canal, velho, chamado Motivadores de Sucesso. É os meus cortes lá, cara. O cara bota umas thumb que viraliza. Bota aí, pessoal, no Google depois. Motivadores de Sucesso.